Paz de Cristo, meu querido, meu irmão, meu amigo. Estamos aqui mais uma semana com mais uma palavra do Senhor, uma palavra que nós escrevemos, para o grupo Ágape, que é o nosso GA, que é a nossa célula, pelo qual nós chamamos GA, Grupo Ágape. Você sabe que Ágape significa o amor incondicional de Deus. Que nós possamos viver esse amor. E eu creio que o tema dessa semana é muito propício para vivermos esse amor, realmente ágape, esse amor verdadeiro, que é o amor incondicional, que Deus derrama sobre nós, que Deus nos olha com esse amor, que possamos olhar também para o nosso irmão. Que você possa ser edificado, que possamos crescer juntos na meditação dessa palavra, dessa reflexão neste dia. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesse momento. O tema é: devemos orar uns pelos outros. Queridos, a oração é um princípio espiritual. E eu gostaria de ler uma passagem que fala exatamente sobre a questão da oração e a questão de orarmos uns pelos outros. Essa passagem está lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16. E está escrito assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que esses orem sobre a enferma, ungindo-a com óleo e em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Queridos, Jesus e o nosso Deus, o nosso Pai, instituiu a oração como uma forma de nós nos comunicar pessoalmente com Ele. E quando nós oramos, nós não oramos para colocar simplesmente as nossas necessidades. Até porque as nossas necessidades já são patentes diante de Deus, já estão sabidas diante de Deus, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 8 diz assim: porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então a oração não tem somente essa intenção, esse propósito de colocarmos as nossas necessidades. Precisamos colocar nossas necessidades? Precisamos. Nós precisamos colocar para fora. Quando nós estamos expondo, nós também estamos ali confessando e nós aí também estamos sendo curados. Através do falar com Deus, de expor o nosso coração. E também ali há uma ação sobrenatural, uma ação do Espírito Santo já nos dando direção, já acalmando a nossa alma. Mas também nós demonstramos na oração confiança e dependência de Deus. Quando você ora, você está confiando de que Ele está ouvindo a tua oração. Quantas vezes em momentos difíceis que nós passamos, às vezes até pessoas que são ateias, pessoas que são ateus, pessoas que não creem em Deus, em momentos de dificuldades eles invocam o nome de Deus, invocam o nome de Jesus, crendo que Ele possa realmente dar uma solução à situação que está se vivendo, se está se passando. Queridos, a oração tem esse intuito, de nós mostrarmos a nossa confiança e nossa dependência. Nós vamos ver alguns aspectos em relação à oração. Nós estudamos os aspectos da oração, se não me engano, é no curso da consolidação. Mas eu gostaria de destacar 3 especificamente, onde nós vamos trabalhar nesse momento. Primeiro, alguns aspectos. Primeiro, a confissão de pecados. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro aspecto da oração é a confissão de pecados. É eu expor o meu pecado, colocar a minha fraqueza, colocar as minhas necessidades diante de Deus. E Ele é fiel para nos perdoar e também nos purificar de toda a injustiça. O segundo aspecto é ações de graças e súplicas. Está lá em Filipenses 4, versículo 6. Nós devemos também, com ações de graças e com súplicas, né, colocar tudo na presença de Deus. Isso é oração. E o terceiro aspecto que nós vamos trabalhar hoje, que é a intercessão, ou seja, que é a oração a favor de outras pessoas. Você vê no texto que nós lemos em Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Não só confessar uns aos outros, mas orai uns pelos outros. Isso nós temos aí uma orientação, isso é um exercício espiritual necessário. Não existe cristão sem oração, sem conversar com Deus, sem estar em intimidade com Deus. E você sabe que uma oração, ela tem duas vias, ela vai e volta. Ela é uma via de mão dupla. Quando você ora, você fala, mas também na oração tem o aspecto de ficar quieto e ouvir, porque Deus quer dar uma resposta. Às vezes a gente fala demais e não consegue ouvir o que Deus tem para responder, aquilo que Ele tem para dizer para nós. Então nós precisamos também, na oração, falar e também ouvir. Queridos, mas eu quero falar um pouquinho e alguns motivos, importantes dessa prática espiritual, desse exercício espiritual. E nós vamos ver aqui 3 pontos. Primeiro, o porquê devemos orar, quando devemos orar e como devemos orar. Então, por que devemos orar uns pelos outros? Vou dar 3 pontos aqui colocados na palavra. Primeiro, por obediência à palavra de Deus. Nós já lemos Tiago 5,16, que nós devemos orar uns pelos outros. É um dever nosso como cristão. É uma ordem bíblica explícita quando há de orar por nós mesmos, que nem Filipenses 4,6, que diz assim: sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração. Todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Solicitações, todas elas, seja a nível particular, uma oração em relação a mim, uma necessidade minha, da minha família, do ministério, de um país, da humanidade. Nós devemos deixar declaradas diante de Deus. Então, primeiro, é obediência à palavra de Deus. Segundo ponto, porque é um modelo de vida que Jesus nos deixou. Quando ele, lá em Lucas 22, versículo 31, 32, diz que ele orou por Pedro. Olha o que diz ali nessa passagem, resumidamente. Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, no entanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Jesus orou por Pedro. Satanás, diz aqui que Satanás já tinha recebido uma autorização para peneirar como trigo. Ou peneirar como trigo. Jesus ora, intercede por Pedro, para que a sua fé não se esgote, não termine, não enfraqueça, para que ele possa permanecer em fé. Você vê a necessidade que nós temos. Se Jesus deixou esse exemplo, orando por Pedro, quem somos nós para não orar para os nossos irmãos que muitas vezes estão fracos na fé, estão passando por um momento difícil? E diz também que lá em João capítulo 17, versículo 20, que ele não só orou por Pedro, mas ele orou por todos os discípulos e orou por todos nós. Pode crer, Jesus, na oração sacerdotal, já orou por ti e por mim. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Se você crê no Senhor Jesus, e eu creio no Senhor Jesus, Jesus já orou por mim antecipadamente.
Já orou há 2000 anos atrás, para que eu e você não venham enfraquecer da fé, para que eu e você, nos momentos difíceis, dificuldades, possamos resistir, perseverar. Que coisa maravilhosa saber que Jesus já orou por nós. E você é alvo do amor e da oração do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como ele orou por mim, orou por você, orou por seus discípulos, orou por Pedro especificamente, né? Nós devemos também orar pelos nossos irmãos, orar pela liderança, orar pelas autoridades constituídas, como diz a palavra de Deus. Orar por aquele que tem necessidade. Queridos, quando nós oramos também, nós nos condoemos com as pessoas, nós nos colocamos na posição das pessoas que estão sofrendo. Isso é ser intercessor. Ah, mas tem um ministério de intercessão na igreja, queridos, não é só aquele que tem um chamado específico. Todos nós fomos chamados para sermos intercessores. Todos nós temos o chamado de orarmos uns pelos outros, de estar orando na presença de Deus. Nós vamos ter esse momento agora, no final de semana, no sábado de manhã, onde nós vamos ter um encontro, foi um chamamento aos homens de ação da igreja, onde nós vamos ter ali um tempo de buscar o Senhor, mas também um tempo de oração, de intercessão, por um momento difícil que nós estamos passando, orando por você, orando pela nação. Queridos, essa é a função nossa, né, de ficarmos as estacas, e sermos verdadeiramente intercessores, trazendo através da nossa oração o reino de Deus para que ele seja estabelecido no coração das pessoas, estabelecido nas regiões, nas cidades, nos bairros, nas casas, nos relacionamentos. Esse é um chamado meu e um chamado teu, que você possa cumprir, entender isso e se começar a se colocar, a se posicionar. Ah, mas intercede a minha esposa, querido, a esposa intercede, mas você como homem também deve interceder. Você como homem tem um chamado, Deus te deu uma autoridade, é um cabeça sobre a sua casa, cabeça sobre a mulher, como Cristo é o cabeça sobre a igreja, e você tem essa função, essa responsabilidade também de orar e interceder. Terceiro ponto, o porquê esse exercício, mas porque esse é o exercício espiritual que nos foi otorgado. 1 Pedro 2,9 diz que todos somos sacerdotes reais. Esse não é um ofício somente de pastores, de líderes, mas de todos os crentes. Então, porque como você é sacerdote, você sabe o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que leva diante de Deus a palavra, diante de Deus as orações. É um intercessor. O profeta, ele traz a mensagem de Deus aos homens. O sacerdote leva diante de Deus as orações. Você e eu somos chamados para isso. Você é um sacerdote. Segundo ponto, quando devemos orar uns pelos outros? O cristão deve estar sempre em espírito de oração e vigilância. Paulo diz lá em Efésios 6,18, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Vigiai com toda a perseverança por todos os santos. No entanto, há momentos em que devemos orar com mais avidez, com mais intensidade. Nós vamos aqui citar alguns momentos. Por exemplo, tempos de provação. Pedro estava encarcerado, Atos 12:5. E ali houve uma oração fervorosa da igreja em favor de Pedro. Tempo de provação, tempo de oração mais fervorosa. Tempo de perseguição, livramento de morte. 2 Coríntios 1, do 9 ao 11. Oração para que livre de morte. Pessoas estão perseguindo no momento de anunciar o evangelho. E aí você está sendo perseguido. Vem ali a oração, né, para livramento de morte. Tempos de evangelização. No momento, Efésios 6,19. Para que todo aquele que está pregando, todo aquele que está anunciando o evangelho, tenha a ousadia, a intrepidez, a coragem do Espírito, e que a palavra seja eficaz, a palavra seja viva, que a palavra possa chegar ao coração e ao espírito do homem. Tempo de divisão, João 17, oração sacerdotal,
Jesus já orava pela unidade, a unidade da igreja, a unidade das famílias. Como é difícil a unidade, amados. Como que o diabo trabalha muito sobre isso. E não é só o diabo, são as paixões nossas, humanas, divisões que acontecem, não é só em igrejas, é no governo, estamos aí vivenciando momentos de divisão, homens buscando seus próprios interesses, não estão preocupados com a saúde das pessoas, estão preocupados em fazer, muitas vezes, um fundo para próximas eleições, divisão da autoridade. Como é difícil isso, amados. A palavra de Deus diz que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses. Nós somos chamados, aquele que quer ser maior é para ser servo do outro. Esse é o maior no reino de Deus, é o contrário desse mundo. Mas nós vemos os interesses pessoais sobressaindo sobre muitas coisas, buscando relevância, buscando aparecer, buscando ser mais que o outro, ter a última opinião, ter a última palavra. Queridos, isso é soberba e orgulho, tem que ser quebrado. A unidade do corpo, momento de oração, para que não haja divisão. Tempos de decisão, para que as decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus. Quando nós formos tomar decisões, quando meu irmão vai tomar decisão, quando a igreja vai tomar decisão, que nós precisamos também orar e interceder para que seja feita segundo a vontade de Deus. Então esse é o quando devemos orar. E o terceiro ponto e último, isso fala sobre como devemos orar uns pelos outros. Para que a nossa oração seja eficaz, podemos seguir algumas regras. Oremos continuamente. Romanos 12:12 fala sobre a questão perseverante. Sermos perseverantes na oração, continuamente na oração. Oremos confiadamente. Hebreus 11:1 fala sobre a fé como certeza de receber. Fala lá, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza, é convicção. Nós não vemos, mas nós cremos. Então nós precisamos orar com fé e crendo que o Senhor ouve a nossa oração, e não só ouve, mas Ele responde a nossa oração. Por isso a questão de falar e se aquietar, abrir os ouvidos para poder ouvir a resposta de Deus. Outro ponto, oremos de forma obediente. Aliás, antes de orar pelo irmão, amado, nós devemos orar por nós mesmos. Confesse seus pecados e assim seja apto para interceder em favor dos outros. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados. Então nós devemos confessar primeiramente os nossos pecados. Devemos falar sobre os nossos pecados. Colocar na presença de Deus nossas fraquezas. Quando nós colocamos, nós somos perdoados, Deus nos livra, nós estamos aptos para aí interceder pelos outros. Ah, mas eu não peco. Queridos, nós pecamos. Nós pecamos. Queridos, existe uma semente chamada semente adâmica, e Paulo se refere a ela como corpo de morte. Quem me levará do corpo dessa morte está em mim, está em você todos os dias. Querido, eu confesso isso diante de você. Como é difícil matar essa semente adâmica, matar essa carne. O coração que é corrupto e enganoso, eu sinto isso, sinto aquilo, tenho vontade disso, corrupção. Nós temos que ter muito cuidado com isso, por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados. Estar na presença de Deus, Salmo 139, o seu Espírito Santo sondando para que possamos andar de forma limpa, correta, né, diante de Deus, para aí depois estarmos aptos para interceder pelo nosso irmão. E o terceiro, outro ponto, questão de humildade, né? Oremos humildemente. Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Humildemente. Oh, Jesus! Muitas vezes nós somos arrogantes até mesmo na nossa oração. Somos arrogantes. Queremos dizer o que Deus tem que fazer, o que Deus deve fazer. Nos damos até a solução para Deus. Deus faz isso. Eu quero isso, e faça desse jeito. Queridos, nós precisamos ter humildade e nos submeter
aqui há desejo e a soberania, como falamos esses dias, a soberania de Deus e descansar nosso coração. E oremos conjuntamente, né? Jesus diz da necessidade de reunirmos com esse fim. Por isso que nós vamos fazer esse encontro dos homens agora, no sábado, para podermos estar juntos, unidos à nossa oração, podermos, né, estar intercedendo, né, para que, como diz a palavra, diz: se dois entre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos estar juntos, concordando juntos, para que o nosso Pai possa nos abençoar. E Jesus disse ainda: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Então nós precisamos também orar conjuntamente. Como é importante isso. Por isso a igreja, não existe igreja sozinha. Queridos, estamos finalizando. Aqui temos já a aplicação. E colocamos aqui na aplicação um versículo do profeta Samuel, quando ele diz assim: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Ele considerava, o profeta Samuel, um pecado não interceder pelo outro, não interceder pelo nosso irmão. Oremos pelas necessidades dos nossos irmãos. Compartilhe as suas necessidades, a fim também que os irmãos, né, possam orar a seu favor. Então compartilhe, procure conhecer as necessidades do teu irmão, ore pelas necessidades do seu irmão e compartilhe as suas necessidades. É uma mão dupla, né? Vai e vem. E aí todos nós, sustentando um, sustentando o outro, né? A gente pode continuar perseverando e a nossa fé não venha a esmorecer. Ao fazer isso, cada um é levado a depender mais de Deus e dos membros do corpo. Ou seja, nós não nos tornamos arrogantes, orgulhosos e independentes. Nós dependemos de Deus e nós dependemos também um dos outros. Dependemos dos membros da igreja, dependemos do nosso irmão, dependemos da liderança, no sentido, é claro, que a nossa maior dependência é de Deus, mas estarmos juntos e estarmos sustentando em oração, né, andando juntos, abraçados, né, estarmos intercedendo um pelos outros. Orar é um trabalho que exige esforço e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o nosso esforço, conforme está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Querido, que esse ensino possa ser prático na nossa vida, que possamos ter esse hábito criado, que o Espírito Santo nos capacite, nos lembre, possamos estar orando incessantemente, né? Não só pelas nossas necessidades, não só pela minha família, pelos nossos, mas também por cada membro. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa de longe e não conhece, mas você sente uma necessidade e o Espírito Santo te leva a orar pela pessoa. Nós temos uma experiência, eu e a Linda, minha esposa, a pastora Selma, que nesses dias que nós estamos mais em casa, nos resguardando, nós estamos caminhando todos os dias, praticamente, né, todos os dias, de manhã ou à tarde, na garagem. E juntos nós oramos, nós intercedemos, nós concordamos para que o Pai possa ouvir dos céus. Então é um momento de oração, às vezes uma caminhada, às vezes você está dirigindo, às vezes você está até descansando, mas está orando, intercedendo em espírito de oração. Que Deus abençoe, que você possa ser um intercessor e creio que juntos nós vamos vencer, juntos nós vamos alcançar o objetivo e a vontade de Deus para cada um de nós de forma particular, porque Deus tem algo bem particular com cada um de nós, mas tem também como corpo de Cristo, tem uma intenção, tem um propósito como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, eu quero te abençoar, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco, Pai, a necessidade do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo esse vídeo. Que a tua mão estendida, Pai, possa trazer a solução, trazer a cura, trazer uma porta que precise talvez ser aberta. Pai, renova meu irmão no espírito,
Que ele possa, Senhor, receber um novo gozo, uma nova alegria. Que ele não esmoreça na sua fé, mas que ele possa permanecer firme na tua presença. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, seus familiares, sua descendência. Eu abençoo o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Em nome de Jesus, visita ele e ela com o teu poder e com o teu espírito, trazendo a tua vida, a tua alegria, o gozo, a manifestação da tua presença e da tua glória, em nome de Jesus. Eu abençoo e te agradeço mais uma vez pela tua paciência e que você possa ter uma semana, um fim de semana também abençoado, em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém?